Shabbat Shalom, irmãos. Baruch Hashem, Senhor é bom. Estamos aqui nesta manhã com uma missão que é compartilhar, sobre a porção Bereshit, e é uma porção que vai falar sobre o início de tudo, no princípio. E durante essa semana eu tive a oportunidade de retornar, com as leituras diárias, e foi muito impactante me ater a alguns detalhes ali dos textos que, por vezes, passam desapercebidos, uma leitura comum, uma leitura rápida. E aí eu peço ao Eterno, que me dê sabedoria para conseguir compartilhar esta porção. Então, a nossa porção, ela se encontra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. E ela começa com Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que a Torá começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, e não com a primeira Aleph? Esta é uma primeira pergunta para nós. Por que ela começa com a segunda, a Beit, e não com a Aleph, que é a primeira? O Talmud de Jerusalém, ele sugere que Aleph seria um começo impróprio, visto que esta é a primeira letra da palavra Arirá, que significa maldito. Por outro lado, Beit é o começo da palavra Berahá, que significa bênção. Isso foi extraído lá do Chaguigá, capítulo 2, versículo 1. Porém, existe um problema aqui, porque existem muitas palavras de cunho positivo que começam com Aleph. Então, esse argumento ele fica meio que vazio, Falar que não começou com Aleph porque é o início da palavra Arirá é um argumento, mas não um argumento sólido, Então, o fato de a Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico indica que a leitura do texto é, de fato, a segunda fase do estudo da Torá. Porque a primeira fase, antes mesmo de olhar o primeiro versículo da Torá, nós precisamos nos preparar para a experiência que estamos prestes a vivenciar. Ou seja, antes o primeiro passo para que eu consiga ir para o segundo passo, Beit, antes de eu estudar a Torá, eu preciso me preparar para aquilo. Então, o estudo da Torá é algo paradoxal. Por quê? Enquanto ele é uma mitzvah, é um mandamento que conecta o homem ao Eterno, se a pessoa pensa em Deus enquanto estuda a Torá, ela não consegue se concentrar no que está estudando. Ou seja, a Torá me conecta a Deus, mas enquanto eu estou estudando, se eu penso em Deus, eu não consigo me concentrar no que eu estou estudando. Olha que paradoxo. Então, antes mesmo de abrir o livro, nós devemos parar e refletir sobre o momento de estudo da sabedoria de Deus que estamos prestes a iniciar. Sabedoria esta que foi condensada sobre uma forma inteligível para nós entendermos. É fundamental que tenhamos as intenções corretas antes mesmo de começar a estudar. E aí vem outra pergunta. Por que a Torá começa falando sobre a criação do mundo? Bom, o Rabi Itzhak, ele disse que a Torá deveria começar com as palavras: este mês será para vocês.
Shemot, capítulo 12, versículo 2, que é a primeira ordem dada ao povo hebreu. Porém, a razão, né, de começar com a criação do mundo é muito interessante. E tem uma citação do Salmo 111 e o verso 6, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que ela meio que vai elucidar o porquê que a Torá começa falando sobre a criação do mundo. O Salmo 111, verso 6 diz: anunciou ao seu povo o poder das suas obras para lhe dar a herança dos gentios. Por quê? Se as nações em algum momento disserem ao povo judeu e a respeito do povo judeu, vocês são ladrões, pois tomaram a terra das 7 nações que habitavam Canaã, eles responderão: a terra inteira pertence a Deus. Ele a criou e a concedeu a quem julgou apropriado aos seus olhos. Ponto final. Acaba o conflito. Eu achei fantástico isso, porque de fato, primeiro, a Torá, ela contém as mitzvot que são direcionadas ao povo hebreu. Mas ela começa falando de. Não é falando de mitzvot. Ela não começa falando de mandamento. É muito interessante isso. Eu fiquei assim, meu Deus, que fantástico. E aí, eu gostaria de, de abordar um aspecto, antes mesmo da gente iniciar falando aí a respeito de outros textos, que diz assim, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então, em outras traduções, né, fala do caos, né? Era um caos. E eu achei fantástico isso, por quê? Porque o Eterno fez do caos a sua calmaria, né? O seu painel para a realização da sua obra de arte. Isso é tão fantástico porque aquilo que não tinha forma, aquilo que era vazio, aquilo que era um caos, ele endireitou apenas com uma palavra, né? E aí a gente vai abordar aqui alguns aspectos que são essas 3 leis que, inclusive, eu falei delas na nossa leitura diária. E tudo parte de onde? Tudo parte de uma palavra, né? O Eterno deu ordem, ele ordenou, ele falou. Então, o Eterno, que a partir de uma palavra, ele deu ordem ao que era caos, o Eterno, a partir de uma palavra, ele pode dar ordem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, mudar a nossa história, mudar a nossa família, mudar decretos, transformar o nosso casamento, a nossa vida profissional. O Eterno, nosso Deus, é o Deus que fez isso. É o Deus que deu ordem ao caos, né? Que colocou ordem no caos. Esse Deus é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Amém? Bom, e então o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Existem algumas traduções que trazem esse versículo 2, dizendo que o trono da glória de Deus pairava sobre a água da exalação. Isso é fantástico, né? Porque a gente que já escutou aí falando sobre Merkavá, né? A gente entende a partir disso
É um clarão mesmo, né? Traz luz sobre o texto. Então, imaginemos o trono da glória do Eterno pairando sobre a água da exalação. E os sábios, eles disseram que exalação refere-se ao espírito do Mashiach. Muito bacana isso. Está escrito lá em Bereshit Rabá 2:4 e 8:1. Daí, nós vemos que o conceito de Mashiach é anterior até mesmo ao conceito de luz, pois o espírito de Mashiach precedeu a criação da luz. Veio antes. Quem que é a nossa luz? É ele, né? O próprio. E aí, olha só, uma vez que a gente consegue perceber o espírito de Mashiach aqui no versículo 2, a gente começa. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. Uma palavra, né? Uma ordem, uma, é, uma, uma ordem mesmo, trazendo algo à existência para, né? E aí, um detalhe interessante sobre a palavra pairou é que a Kabbalah explica que o propósito da criação é elevar 288 faíscas divinas que estão presas dentro do mundo físico. Então, isso é interessante da gente tomar nota, tá? Este número, ele está implícito lá no termo pairou, né? A gematria da palavra pairou totaliza 288. E aí, os sábios extraíram esse ensino, né, que o Eterno ele quer elevar 288 faíscas divinas. Então, a gente percebe, a partir daí, o que estava pairando ali, a Merkavá, né? O trono da glória de Deus. E o objetivo dele não era pequeno, né? O objetivo do Eterno não foi e não é pequeno. Era elevar 288 faíscas divinas. É trazer à existência algo que estava dentro dele. E aí ele começa falando sobre haja luz, houve luz. E Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. E é tão interessante isso que aqui ainda não existia o sol, não existia a luz, a lua, né? Então, uma pergunta, né, que eu faço aos irmãos: que luz é essa? A que luz o Eterno se referia? Bom, e então o texto continua. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, um dia. Deus disse: haja um domo no meio da água e que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu. Assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, o versículo, o versículo 4 aqui, né? Essa luz que não era proveniente do sol, uma vez que ele ainda não havia sido citado, esse é um ponto. Então, o que nós podemos extrair disso? Que a luz era o próprio Eterno, né? Nesse contexto, nesse momento, a luz era o próprio Eterno. Então, o texto continua, né? Deus chamou a terra seca terra, e a reunião de água ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E aí inicia os versículos 11 ao 21. Deus disse que a terra produz a relva. Ou seja, o Eterno dá ordem à terra para que ela produzisse relva, né? Plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma
produzindo o próprio tipo de fruto, com sementes sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada uma produzindo o próprio tipo de semente. Isso é fantástico. Por quê? Imagina se eu plantasse um pé de laranja e ele desse uma muda de limão. Faz sentido? Imagina se eu plantasse um alface e ele desse semente de rúcula, né? Então, o Eterno, quando ele traz esses elementos à existência, ele traz também ordem, né? Ele delimita, ele impõe uma lei que estabelecia equilíbrio sobre estas questões. É muito fantástico isso, né? Então, por exemplo, uma pergunta que eu fiz lá na nossa leitura diária, né? O que dá sabor às frutas? O que fundamenta que uma semente, quais são os elementos básicos para que uma semente se torne uma planta adulta, né? E como que essa semente ela sobrevive há tanto tempo, tantos anos. Olha que fantástico isso, né? Então, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele criou leis, né, que regem a natureza, né? Imagina se isso fosse obra do acaso, né? E será que o Big Bang ele foi capaz de, por uma coincidência, fazer com que árvores específicas gerassem frutos específicos, com sabores específicos, que sementes, umas gerassem, né, e fossem responsáveis por gerar árvores pequenas, outras árvores grandes? Olha que espetacular a gente pensar que isso só pode ser obra do Criador, né? Uma coisa que eu li bastante, inclusive no livro Reflexões da Torá, do Moshe Grillar, ele fala o seguinte, olha, encontramos com os pés fincados no solo da Gênese, observando o emocionante momento da criação, e não conseguimos compreender coisa alguma. Ao que tudo indica, não conseguiremos desvendar o segredo maravilhoso do Big Bang, nem o momento oculto que o precedeu. Sendo assim, por que foi escrito este capítulo incompreensível que descreve a criação do mundo e por que ele foi colocado logo na abertura da Torá e da Bíblia? Mais ainda, qual a importância fundamental deste capítulo da Torá, já que ela busca educar os homens e não apenas descrever seus atos maravilhosos? A resposta é que só haverá sentido no que vem a seguir se partirmos do pressuposto da criação. Somente se soubermos que o mundo foi criado por Deus, um ser onipotente e perfeito que transcende ao universo e que criou o mundo com liberdade absoluta, é que poderemos dar sentido a qualquer discurso que verse sobre questões como moral, sobre o bem e o mal, sobre honestidade, sobre justiça e injustiça, e principalmente sobre a responsabilidade do homem pelos seus atos. Pois o homem foi criado à semelhança do Deus vivo e experimenta a liberdade do Deus vivo. No entanto,
Se porventura o mundo não houvesse surgido, Deus nos livre, por obra dos mistérios do Criador, a moral seria a maior das ilusões sobre a face da Terra. Detalhe: ácidos, moléculas e gases não são bons nem maus. Se a matéria do mundo é sua única existência e realidade, então a moral não possui qualquer concretude intrínseca. Valores, reflexões sobre o bem e o mal, posturas morais e éticas, tudo isso seria, no melhor dos casos, apenas pontos de vista daqueles que os postulam. Esse é o grande dilema adequadamente expresso pelo filósofo ateu Bertrand Russell. Olha o que o cara fala. Não sei como refutar as hipóteses referentes à relatividade moral. Por outro lado, é difícil acreditar que a única coisa incorreta na crueldade selvagem seja o fruto, seja o fato de eu não apreciá-lo. Ou seja, está errado isso. Tá. Por que está errado? Só porque eu não gosto? Será que é isso mesmo? E aí eu finalizo citando aqui um trecho do livro dele, que diz, do Robert Stroop, que ele fala: para o cientista que viveu na crença da força da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância e está a caminho do pico mais alto. E então, ao lançar-se além da última rocha, é bem-vindo por um grupo de teólogos que lá se encontram sentados há centenas de anos. Ou seja, que ele se esforçou para entender, né, o que ele se esforçou para escalar, que é o monte, né, que ele chama de o monte da ignorância. Quando ele alcança o topo desse monte, ele se depara com homens que se debruçaram a estudar as verdades do Criador. E lá já estavam muito antes dele. Por quê? Porque, como eu disse, né, olha que fantástico e como que as coisas estão interligadas. A gente começa com a letra Beit, a segunda letra, remetendo à necessidade de estudar a Torá, de mergulhar, de se aprofundar no entendimento, no conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque eles nos revelam segredos. Porque eles trazem à tona segredos. Segredos que são inconcebíveis, né, para aqueles que não acreditam no Criador. Isso é fantástico. Bom, e então, nós nos deparamos aí com essa questão da terra produzindo relva, e depois o Eterno faz a separação ali entre terra e mar, né? E no versículo 16, antes, vamos ler aqui o versículo 14. Deus disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos. E aí é quando o Eterno cria, né, os luminares, né, os luminares. Que eles sejam luzes para dar luz à terra. E assim aconteceu. Versículo 16. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e as estrelas. Deus as colocou no domo do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim, houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse que a água se enxameie com enxames de criaturas vivas e que os pássaros voem acima da terra
no amplo domo do céu. Olha só, o Eterno, ele sempre direciona a palavra dele, né, para o meio. E isso é uma regra, é uma lei que a gente consegue enxergar aqui nesse texto. Então, são três leis que a gente consegue observar aqui. A primeira, a lei da palavra falada, sendo dirigida a algo e gerando algo. Então, fantástico isso. Dirigida a algo e gerando algo. A lei da similaridade, isto é, toda substância que existe em um, existe também no outro. Então, por exemplo, o corpo do peixe veio da água. Se você analisar as moléculas do corpo do peixe e as moléculas da água, você vai ver que a substância que existe em um, existe também no outro. Os vegetais, né? O Eterno deu ordem à terra. Se você analisar as substâncias que existem na terra e as substâncias que existem nos vegetais, você vai ver que o que existe em um existe no outro. Eles vieram de lá, suas raízes estão na terra. Então, o que seria isso, né? Simplificando essa explicação, é o semelhante gerando semelhante, né? Por exemplo, eu não gero algo que seja diferente de mim, né? Por exemplo, meu filho, ele é um homem, né? A raiz, a essência dele é o quê? Homem, né? É da mesma forma o Wesley, o pastor Gerson, não existe a possibilidade de nós gerarmos um híbrido, né? Algo que não seja um humano. Então, semelhante gerando semelhante, segundo sua espécie e natureza. Isso é fantástico. E a terceira lei, que é a lei da dependência. Um não vive sem o outro. O que acontece se eu arranco um pé de alface do canteirinho onde ele está plantado? Ele morre. Se eu arranco uma árvore, ela morre, né? Se eu tiro o peixe da água, ele morre. Todo mundo concorda? Se eu tiro o peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Por quê? Ele depende daquilo. Lei da dependência. Ele depende daquilo para sobreviver. E aí, a pergunta que eu faço, que é a mesma pergunta que eu fiz na leitura, isso se aplica também ao homem? O homem, ele foi criado a partir do quê? Da terra, né? O Eterno pegou ali o Adamá e gerou Adão. O barro gerou Adão. Então, do que o homem ele é composto? Matéria, corpo, de barro. Essa é a raiz dele, certo? Adamá. Então, do pó da terra, né? Então, para que a gente tenha subsistência, para que a gente consiga sobreviver, eu preciso me alimentar do quê? Do fruto da terra. É por isso que eu me alimento de vegetais, né? É por isso que eu me alimento de legumes. É por isso, porque eu dependo daquilo para sobreviver. Se você parar de comer, você morre. Porém, no homem existe uma particularidade, né? Porque ele não foi composto apenas pela matéria, pelo pó. Ele foi composto também pelo sopro, pelo ruach, né? O sopro do Eterno. O sopro do Eterno, o espírito do homem, ele se constitui na parte divina do homem. É por isso que o espírito, uma vez que o homem desfalece, ele retorna para Deus, porque o espírito veio de Deus. Existe aqui um mistério, né? As pessoas dão um nome bonito para isso, dicotomia, blá, 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 mas é fato que
o Espírito do Eterno, ao tocar no boneco, né, no barro, ele produziu a alma. A alma é o cerne das emoções do homem que vive dentro do corpo de uma pessoa, mas ela só subsiste ali enquanto o Espírito do Eterno está ali naquele o Espírito do Eterno, quando eu me refiro, né, o Espírito que vem do Eterno, sopro, né, o fôlego de vida. Então, enquanto há fôlego de vida, há alma vivente. Beleza? A alma vivente, ela é o cerne das emoções, né? Então, nós nos deparamos aqui com uma questão que é muito trabalhada em Gálatas, né? Que fala sobre as obras da carne e a obra do Espírito. Isso é fantástico, porque se eu dou lugar à minha matéria, né? Eu acabo sucumbindo e dando mais vazão às minhas intenções, aos meus desejos. Porém, se eu alimento meu espírito, eu dou mais vazão às questões, né, que são provenientes do espírito, que são provenientes do eterno, de onde vem a fonte, né, do espírito, onde está a fonte do espírito. E aí existe um exemplo que eu acho bacana, e eu já até falei sobre ele aqui na congregação, que é a lâmpada, né? Você tem a usina hidrelétrica, que é a fonte, né, da corrente elétrica, que é a fonte de tudo que a gente vê aqui de luz, e eu tenho o corpo, né, a lâmpada, que é o receptáculo. Nisso, eu tenho uma resistência. Essa resistência é a união entre o corpo, o receptáculo, e a corrente elétrica, né? E quando passa a corrente por essa resistência, o que eu consigo enxergar? A luz, né? Então, é basicamente o que acontece no corpo humano, né? Agora, um detalhe interessante. Nem toda luz, né, nem toda lâmpada, quando eu olho para ela, eu vejo ela brilhando. Já viu aquela lâmpada fraquinha, né? Você vê ela, você olha, nossa, essa está quase queimando. Essa aí está precisando de outro. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que está nesse cenário, né? Que está vivendo nessa situação. É fraco, né? Não conseguiu ainda entender o propósito dele aqui nesse mundo, né? Vive se questionando por quê? Por quê? Por que tantas mazelas, né? Por que só comigo? Tem muita gente que vive se queixando, né? Ah, por exemplo, eu já comprei coisas que estragaram no outro dia. E aí, imagine se eu ficasse me perguntando, não é possível, é só comigo que acontece isso, né? Que má sorte. O Eterno não gosta de mim. As pessoas fazem isso, né? As pessoas parece que andam com pedra na mão para apedrejar Deus, né? Então, o motivo de toda a mazela que existe no mundo é o Eterno. E aí, eles se apegam a isso de uma tal forma que eles não permitem que a luz deles brilhe. E aí eu cito um texto, né, de Yeshua, no Sermão da Montanha, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa. Pelo contrário, para colocá-la em cima. Para que a nossa luz brilhe, irmãos, é importantíssimo que tenhamos uma alma curada, sentimentos curados, emoções curadas.
Porque se eu não tenho uma alma curada, eu tenho no meu receptáculo, no meu corpo, um corpo conflituoso, um corpo onde há guerra, né, entre emoções infladas, emoções, né, grandes que não dão lugar ao espírito. É importantíssimo que a nossa alma seja curada, para que a gente consiga estabelecer um relacionamento sadio com a nossa esposa, né, com os nossos cônjuges. É importantíssimo que a nossa alma seja uma alma curada. Eu não posso levar para o meu relacionamento experiências negativas de relacionamentos passados, de experiências passadas. Eu preciso primeiro ser curado, porque senão o meu relacionamento vítima, vai ser vitimado por experiências passadas, né? É como se diz, vou usar o termo aqui, sou engraçado, mas não é engraçado, mas vai resumir o que eu quero falar. Cachorro picado por cobra tem medo de salsicha, né? Muitas das vezes, nós, seres humanos racionais, estamos lidando como um cachorro, né? O cavalo, ele não necessariamente precisa estar preso, mas se ele tiver com um cabresto e essa corda tiver pendurada em algum lugar, ele não arreda o pé dali, porque ele percebe, ele acha que ele está preso. Tem muita gente que vive assim, vive sem cura, vive limitado, porque não consegue dar, não consegue tratar, né? Não consegue ser curado, não consegue olhar para as fissuras que há na sua alma e reconhecer, né, diante do Eterno que necessita de cura, tá? Então, essa palavra é uma palavra de cura na alma, né? Que é uma necessidade constante nossa. Existem estatísticas que falam a respeito das doenças, da doença do século, né? Que é a ansiedade, que que são enfermidades no mundo da psique, né? Psique, alma, mente, né? Centro ali das emoções. Então, de fato, esse não é um assunto qualquer, né? Não é um assunto bobo, não é um assunto que deve ser negligenciado. Pelo contrário, é um assunto que precisa ser trabalhado com ainda mais afinco, né? Com ainda uma maior dedicação, tá? Então, nós enxergamos aqui essa essência divina dentro do homem, que é o espírito. Nós falamos a respeito da necessidade de darmos lugar ao espírito, mas para que o espírito possa trabalhar em nós e ser a maior parte em nós, a gente precisa ter uma alma que seja curada, que seja transformada. E aí um ponto interessante. O homem, ele pode até não gostar de Deus, né? Ele pode até falar mal de Deus, mas ele precisa de Deus para viver. Se o Eterno tirar a parte divina dele, ele já não existe. Amém? Então, independentemente aí se eu creio ou não, eu preciso de Deus para sobreviver. Amém? E aí, eu queria ler aqui um outro trecho. Bom, então nós falamos aqui sobre a criação do homem, essa parte divina no homem. E aí,
o Eterno, quando ele cria o homem, um outro detalhe, ele fala façamos, né, no plural, e aí a gente, conhecedores, né, das Sagradas Escrituras, nós sabemos muito bem, né, a que ele se referia, né, e aí quando a gente, dando uma pincelada, né, você entende ali que o Eterno, ele fala para si mesmo, voz, né? A voz do Eterno era quem? Yeshua, Hamashia, o verbo que estava com Deus, o verbo que se fez carne. Então, o Eterno, ele, quando ele diz façamos, ele está trazendo à tona novamente a palavra dele, né? E também o Rua, né? Que é parte viva, o fôlego, e também a parte mulher, né, da situação aí. E aí, só plantando uma sementinha aí de curiosidade na mente dos irmãos, mas não é foco do nosso estudo hoje. E aí, a palavra que veio do Eterno sobre o homem é: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Então, eu tenho uma palavra para a vida dos irmãos aqui nesta manhã. A palavra que o Eterno, ele dispensou sobre as nossas vidas é uma palavra de bênção. É uma palavra de que seríamos férteis, né? Trazendo amplitude a esse termo, não somente no sentido, né, de multiplicar a nossa semente, né, mas no sentido de ser fértil mesmo, né, de ser abençoador, né, de ser alguém que gera vida, né, de ser alguém que é luz, porque luz gera vida. Basta olharmos para a fotossíntese, né? Gera luz para a natureza, que gera vida para a natureza. Então, a palavra que o Eterno lançou sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos irmãos, é palavra de bênção. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. É essa palavra que o Eterno dispensou sobre a sua vida. Governem sobre os peixes do mar, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam a terra. Detalhe: o Eterno não falou, domine sobre outros homens, né? O Eterno não citou aqui domínio sobre outras criaturas, sobre outros homens. E aí ele rejeita, né? Veementemente, a gente pode extrair desse texto uma lição, né? Eu não tenho que dominar sobre a vida do meu irmão, né? Eu não sou melhor do que ele. Pelo contrário, nós somos frutos da mesma matéria, né? Então, uma vez que eu vá para o cemitério, ali não importa a quantidade de dinheiro que eu tinha no bolso e que o meu irmão tinha no bolso, se eu andava de carro de luxo ou se eu andava de furreca, não importa. Ali, todo mundo é a mesma matéria, né? É por isso que eu não domino. E eu não devo dominar, ser soberbo, ser prepotente sobre nenhuma outra pessoa. É... Bom, e aí no capítulo 2, né? Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez, portanto, descansou no sétimo dia. E aí é muito bacana, né? Porque a gente entende que o Shabá, ele, ele foi dado para a humanidade, né? Ele é uma lei que é totalmente posterior ao povo hebreu, né? Olha só, Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo. Nesse dia,
Deus descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Eu te pergunto, o Eterno precisava descansar? Não, né? O Eterno cansa? Não. Por que ele descansou? Para nos dar o exemplo, né? E é fato. Alguns dizem, importa que você tenha um dia de descanso. Pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça. A pergunta que fica é, qual o dia que ele abençoou e santificou? O Shabat, né? Então, morreu conversa, né? Não tem argumento. Mas o Eterno não abençoou o domingo, a segunda, a terça? É isso que você quer dizer? Ah, a resposta que eu dou é fria, né? Beleza, tudo bem, Deus abençoou. Mas o que está escrito aqui na Bíblia é que ele abençoou o sétimo dia. Ainda mais, né? Então, a segunda terça beleza, mas ainda mais o sétimo dia, né? Além de ter abençoado e santificado o dia, ele ainda deu o exemplo. Ele ainda mostrou para a gente como que se faz, né? Isso é fantástico. Eis aí a história dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que Adonai fez a terra e céu, ainda não havia arbusto silvestre sobre a terra, nenhuma planta silvestre havia brotado. Adonai, Deus, não fez chover sobre a terra, não havia ninguém para cultivar o solo. Em vez disso, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo. Amém? Bom, e aí eu quero citar aqui os versículos 18 ao 22, que vai falar sobre o momento que o Eterno percebeu que Adão estava só, né? Adão olhava, ele já tinha dado nome a todas as criaturas, ele via que todas as criaturas tinham ali seus pares, né? Tinham outros como eles, porém não era o caso dele, né? Adonai então disse: Não é bom que a pessoa fique só. Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Então, do solo, Adonai Deus formou todo animal selvagem, toda ave que voa no mar, e levou-os à pessoa para ver como ele os chamaria. Qualquer nome que a pessoa desse a cada criatura viva, esse seria seu nome. Portanto, Adão deu nome a todo gado, às aves no ar e a todo animal da. No entanto, não se achou companhia adequada para ajudá-lo. Então Deus fez um sono profundo cair sobre ele, e enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou com carne o local de onde a tirou. E aí, isso é muito perfeito. Por quê? Por que da costela, né? Se o Eterno tivesse tirado uma parte ali do cérebro, talvez alguém diria, né? O Eterno fez a mulher do cérebro porque a mulher é a cabeça, né? A mulher está acima. Se o Eterno tivesse tirado do pé, talvez alguém interpretaria: a mulher está abaixo. Mas ele tirou da costela. Por quê? Porque a mulher é uma ajudadora complementar, alguém para estar do lado, né? Alguns dizem, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E é de fato, né? Não existe relacionamento, não existe casamento onde o homem é a única parte decisória, né? É o cara que fala e pronto, acabou. Se você tem essa lei dentro da sua casa, o seu lar está fadado ao fracasso, né? E à infelicidade. Por quê? Porque
um lar onde a mulher é subjugada dessa forma, como a palavra dela não tem valor, né? Ali você pode ter certeza que a sua esposa, a sua família vai ser uma família triste, né? Cabisbaixa e, enfim, fadada a viver uma vida infeliz, tá? E aí é interessante que a medula da costela contém as chamadas células-tronco, células que possuem todas as informações genéticas capazes de reproduzir um ser por inteiro, contendo toda a informação do DNA necessário à geração de outro ser semelhante. Então, o Eterno foi no lugar exato para gerar alguém exatamente como Adão, como o primeiro, é, sem nenhuma, como que eu vou dizer, sem nenhuma vantagem absoluta, né? Adão é o, o supra, o master, e a mulher foi o resquíciozinho ali, né? Como diria um famoso político ali, eu dei uma fraquejada e veio uma menina, né? O Eterno, ele não atirou com essas armas, né? O Eterno foi ali de onde ele tinha todo o material genético necessário para criar a mulher, né? Com as mesmas características, é, eu falo do que diz respeito às células, né? Funcionamento do corpo humano, exatamente como o homem, porém, o Eterno colocou ali as suas particularidades, né? Mulher, homem, homem, mulher, homem tem uma disposição genética para atividades mais pesadas, mulher nem tanto, né? É, é claro que isso é uma regra também, né? Tem mulher que é mais forte que o homem, eu já vi isso, né? Tem homem que não tem disposição para trabalhar com serviço pesado, tem mulher que tem. Então, o Eterno perfeito aí na sua obra. Uma coisa que me chama a atenção é o fato de Adão ter colocado nome a todos os animais, né? E aí, isso demonstra uma capacidade cognitiva que vai muito além, né, de qualquer coisa que a gente conheça hoje em dia, né? Imagina se o Eterno me colocasse diante de uma girafa, eu nunca, né, ia colocar o nome dela de girafa. Nunca. Chuta aí o nome. O Eterno me colocasse de frente com um porco, eu nunca ia colocar o nome dele de um porco, né? Então, é, é, é curioso isso, a capacidade cognitiva que aquele homem tinha e leve em consideração que Adão ainda não havia pecado, né? Adão ainda não havia perdido esse contato exuberante que ele tinha com a parte dele que vinha do Criador. Isso era tão fantástico, esse contato que Adão tinha com o Eterno, né, com a parte espiritual dele, que o Eterno, né, ou a voz do Eterno se encontrava com Adão todos os dias na viração do dia. Isso é fantástico. E nesses encontros, a voz, a gente sabe que é Yeshua, né? A voz do Eterno passeava no jardim na viração do dia. Então, Yeshua estava ali, o Verbo. Bom, então da costela que Adonai Deus tirou da pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino e a levou à pessoa do sexo masculino. A pessoa do sexo masculino disse: até que enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A intimidade dele era tanta que ele não agradeceu, não, rapaz. Ele falou: até que enfim.
né? Ou se fosse a gente, nossa, que isso, que favor, merecido. Até que enfim, agora sim, eu tenho uma parte que me completa, né? É, E aí ele falou, ó, ela deve se chamar mulher. Não foi o Eterno que deu o nome, não, moço. Foi o homem. Ela vai chamar mulher. Porque foi tirada do homem. Essa é a razão de o homem deixar pai e mãe. Isso aqui me deixou perplexo. Por quê? Simplesmente porque Adão não foi um homem comum como a gente que teve pai e mãe. Ele não teve uma casa onde ele foi criado com um pai humano e uma mãe humana. E aí no versículo 24 ele rasga. Ele fala: essa é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à mulher. E eles se tornarão uma carne. Olha isso. De onde que ele tirou isso? Ele já soltou aí uma profecia, né? Já apontando, olha, a capacidade cognitiva dele era tão grande, né, que ele já sabia no futuro, né, quando vocês forem já homens e mulheres prontas a constituírem as suas respectivas famílias, você vai deixar o seu pai e a sua mãe. Você não vai viver arraigado lá dentro, não. É. Não, acho que não. Acho que não, porque você tem aqui no próprio, no próprio capítulo 1, né, indicações aí fantásticas. O próprio versículo 2 aqui sobre o espírito de Machia, isso aí já é algo muito mais pleno, né? Sim, é a minha percepção. Então, mas isso aí é interessantíssimo, né? E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E aí, sobre essa nudez, né, a gente. Existem estudos que falam, né, que eles tinham um corpo composto de glória, né? Então eles brilhavam e por isso não eram capazes de enxergar suas respectivas nudez. E então é, veio a serpente, né? Mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai. Ela disse à mulher: Deus realmente disse: você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer dos frutos, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Ela manipulou, né? Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Primeiro, o Eterno tinha colocado uma regra, né? Falou que o dia que eles comessem daquela árvore, né, do fruto daquela árvore, eles morreriam. O Eterno disse foi isso. Eles morreriam. Era uma consequência pesadíssima. Concordo? E aí, olha só, a proibição cria para o homem um tipo de ação que será escolhida por ele, a partir da força da consciência e não dos instintos. Ou seja, em que eu me equiparo ao animal? Ao meu instinto, né? Se o cara me fez raiva e eu deixo que a raiva, né, a fúria, tome proporções gigantescas ao ponto de eu agir seguindo o meu instinto, eu estou agindo como um animal.
né, dando vazão ao meu instinto. Mas a proibição, né, quando você tem uma mitzvah negativa que te proíbe, né, ela cria em você a capacidade de agir segundo a sua consciência e não segundo o seu instinto. Isso é fantástico. Está totalmente relacionado com a questão do bait, que eu citei no início, né? Por quê? Você tem que se preparar para estudar, você estuda, você alimenta a sua parte consciência, né? A sua capacidade cognitiva, decisória, você entende o que você não pode, o que você pode, e então você tem o quê? Você tem informação suficiente para permitir que a sua consciência domine sobre os seus instintos. Entenderam? Consegui explicar? E aí, olha só, um ato que decorrerá de valores morais e não da vontade biológica. Esta sim comum a nós e aos animais. O homem pôde, então, tornar-se livre, merecedor da salvação. Toda vez que passar perto da árvore do conhecimento, ele poderá decidir, novamente e de forma livre, não experimentar os frutos, apesar de sua vontade. Assim, sua alma e seu corpo provarão o gosto da contenção e do controle, domínio próprio. Controle este que sabe se sobrepor à curiosidade e à imaginação tentadora e que cria novas dimensões em sua alma. Para Adão, este era o paraíso. Mas a imaginação dele, né, a imaginação de Eva, fez com que em algum momento eles dessem vazão à curiosidade de saber como seria se experimentasse do fruto do bem e do mal. Adão comeu, cedeu a seus impulsos e instintos, tornou-se refém de sua imaginação. O jardim do Éden se estilhaçou a seus pés, pois provar do fruto proibido não correspondeu às suas expectativas. Não é diferente com o homem, né? Quando ele dá vazão à imaginação, permite que aquela imaginação crie proporções ao ponto de governar seus instintos e depois ele se frustra. Ele percebe que aquilo não era o que ele imaginava, não atende plenamente às suas expectativas. Não, aquela experiência não havia lhe fornecido tudo que sua imaginação selvagem lhe havia sugerido. E ele sentiu-se nu e enganado, frustrado, triste e inquieto, do mesmo modo como se sente até hoje cada um de seus descendentes, que se atira por completo à tentação dos prazeres e paixões, ao desvio incontrolado e ao pecado. Ele não conseguiu obter a serenidade do animal ao imitar o comportamento deste e seguir seus próprios instintos. A alma bem lembra até os dias de hoje os breves momentos de felicidade e o perfume do paraíso perdido. Daí provém a saudade pelo belo e puro que sentimos em nosso coração carcomido pela vida prática do corpo e pela perseguição às riquezas e prazeres que jamais serão suficientes para nos satisfazer. Pois nós, todos juntos e cada um por si, somos Adão, o primeiro homem, em busca de regressar, né? Lamentações 5,
Retorna-nos, Senhor. Faze-nos regressar. Aonde? Ao estado do primeiro Adão. Esse é o nosso objetivo, né? É isso que nós buscamos e é isso que nós desfrutamos quando mergulhamos no Shabá, né? Permitindo desfrutar de um prelúdio do que será a eternidade. E aí, depois da queda, aconteceu uma série de calamidades, né? É interessantíssimo porque eu vejo aqui fatores que são totalmente antagônicos, né? A vida do homem antes da queda e a vida do homem depois da queda. Existe um contraste muito grande. E esse contraste, ele trouxe já fragmentos que imperam até os dias de hoje, né? Por exemplo, o primeiro assassinato, né? Ali, ali foi o ponto de largada, né? Porque hoje que a gente vê de assassinato e de pessoas que atentam contra a própria vida é terrível, é terrível, terrível. Ali foi o ponto de largada, né? Foi o primeiro. E aí você vê Caim, né? Sendo andando derradeiro sobre a terra. E é interessante essa questão, porque Caim, a descendência de Caim, era uma descendência extremamente talentosa, né? Extremamente talentosa. Eles eram aptos para o trabalho braçal, né? É, você, você vê ali, ó, a, a descendência de Caim foram homens, né, que criaram os instrumentos musicais, né? A ciência da, da tecelaria, né? Tecelaria. Então, assim, eram pessoas extremamente talentosas e aptas ao trabalho artesanal, né? Ao, ao trabalho com as mãos. E aí a história, né? As, as informações relacionadas ao contexto histórico-cultural vai dizer que ele ficou chateado, né, com o fato do Eterno não receber o, a oferta dele, que era fruto do quê? Era fruto do trabalho dele, da dedicação dele, né? E aí ele se irritou com Abel, porque Abel tinha oferecido para o Eterno algo que não era fruto do trabalho braçal dele, tipo, não era o esforço dele. Ele foi ali e ofereceu, né, as primícias dele, que era, por exemplo, o animal, né? Ele não teve nenhum esforço tipo, de confeccionar o animal, de criar o animal, né? E aí foi dos motivos citados para que Caim ficasse tão irritado. E aí ele deu vazão a esse sentimento, tomou proporções tão grandes ao ponto de assassinar seu irmão. E aí o texto também vai falar sobre Lameque, né? Lameque, ele, ele insere aí um fator novo, né? Que são os seus filhos. Ele se casou 2 vezes, ele tinha 2 mulheres. E aí, um desses filhos, o Tubal-Caim, ele era um artífice, né? Então, como eu até mencionei no, na nossa leitura, existem fragmentos e, inclusive, literatura maçônica que cita Tubal-Caim como uma de suas referências. Então, a gente
olha bem lá para o início mesmo, né, da humanidade, e a gente já vê o quanto que o pecado veio, né, proporcionando e gerando rupturas com a criação, né? Bom, Lameque, ele, eu até falei sobre isso, né? Tem falam que seria um folclore, né? Seria uma alusão, né? Não é um texto com um texto canônico que a gente pode falar que é 100% verdade, mas dizem que o Tubal-Caim, ele novo, Lameque já avançado em idade, ele avistou Caim de longe, né? E eles tiveram a sensação que era um animal. E aí ele, Tubal-Caim, fala com Lameque para disparar sua lança ali, e aquela lança que foi responsável por matar Caim. E aí Lameque, quando se aproxima, que ele percebeu que era Caim, ele dá uma pedrada no Tubal-Caim. E foi assim que eles morreram. Lameque, ele, ele diz, né, que ele não teve a intenção de matar, era só uma correção no Tubal-Caim ali. Ele mata Tubal-Caim e depois ele fala, olha, se Caim matou intencionalmente, ele foi vingado só depois de 7 gerações, eu que matei não intencionalmente, eu mereço ser vingado só depois de 70 vezes 7, né, gerações. E esse 70 vezes 7 no hebraico, ele indica o quê? Eternidade, né? Ou seja, vou viver aí normal, como se nada tivesse acontecido. É claro, né? Quem sou eu para julgar a intenção no coração de alguém e para falar se ele de fato não teve intenção hora nenhuma? Mas a gente já percebe o quanto que o pecado e o erro estava sendo relativizado, né? Lameque, ele, ao dar uma pedrada, ele assume o risco, né? Ele assume o risco. Então, existe uma consequência. Se nós assumimos o risco, existe uma consequência do nosso risco. E aí, Lameque, simplesmente, cara muito ousado, cara, e ele argumentou essa aí, né? Ó, não foi intencional, não, né? E isso aí, esses universos antagônicos, né, que eu mencionei, né, um homem antes da queda e o homem depois da queda, ele já o quê? Já arruma desculpa, ele já tem argumento na ponta da língua, né? Não é diferente de hoje. Isso aqui é como se tivesse sido escrito ontem, porque é o que a gente vive hoje. A primeira coisa que a pessoa tem é o quê? É um argumento. O cara, ele vive no vício da pornografia. E ele fala: ah, não, mas o Eterno que colocou esse ímpeto em mim, ué, não tem como. Eu já ouvi isso. Isso não pode ser pecado, senão o Eterno não tinha colocado esse desejo tão forte na gente, não. Então, essa relativização do pecado, a gente percebe o quanto que ela já começou lá atrás, né? Já foi. Eu fiz isso, né? Os irmãos, é claro, podem ter percepção diferente, não estou aqui para apontar o que é 100% certo, de 100% errado. Os irmãos podem achar que eu viajei, mas eu tenho, assim, eu tive essa percepção aqui no texto e não queria deixar de compartilhar com os irmãos. Amém? Então, o capítulo 5 vai falar ali sobre a genealogia de Adão. É, E depois
ele finaliza lá com o capítulo 6, né? Com o passar do tempo, os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Adonai disse: Meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos, e o Eterno limita os dias de vida do homem, né? Os nefilins estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas de homens, e elas lhes geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, e todas as imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu seu coração. Adonai disse: Eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no ar, pois me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. Então, eu narrei um cenário antagônico para o homem e agora um cenário antagônico para o próprio Eterno. Porque quando ele cria, ele olha e vê que tudo era bom. E agora o Eterno, o próprio Eterno, que havia criado, que havia analisado, havia dado o veredito, né, que o que ele criou era bom. Aqui ele repensa, né, aqui ele passa a ter uma percepção diferente daquilo que ele havia criado. Por quê? Porque o versículo 5 é a chave. Ele viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles, imaginação é o quê? Que, ó, desejo, né? Aquele, o grandão, né? Aquele desejo, a concupiscência, pendiam sempre só para o mal. E aí, eu gostaria de finalizar lendo lá em Gálatas, a partir do versículo 19, capítulo 5, que diz: É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes, os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na Torá contra essas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias e Yeshua condenou a velha natureza à morte na estaca com suas paixões e desejos, já que é pelo Espírito que temos vida, que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? Dessa forma, eu agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua, nosso Mashiach,
Shabbat Shalom para os irmãos.